Boa noite, pessoal. A gente teve um probleminha na conexão da internet lá da Thaís, mas ela falou que já voltou, então a gente vai recomeçar a nossa live. Para quem está chegando agora, o tema da nossa live é você como protagonista na educação dos seus filhos. Essa live surgiu de um desejo de estar transmitindo para as mães uma inquietação muito grande que eu tenho tido já há bastante tempo, que é essa necessidade de que nós todas entendamos que somos mães educadoras, né? Tem se falado muito nesse termo mãe educadora, das mães de homeschooling, né? Pessoal, vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Acho que eu já vou colocar aqui a Thaís e aí a gente começa a convidar. Ai, Oi, Miriene. oi, Thaís. Agora Eu sim, achei, né? eu achei que o problema fosse da minha internet, porque ela estava falhando um pouco hoje cedo também. Estão É, aqui todos me falhou um escutando bem? pouquinho. Estão vendo bem? Falhou um pouco, mas agora a gente começa. É, agora deu certo. Agora vai dar. Estava falando um pouco, Thaís, como surgiu essa live, né? Primeiro, eu sempre em Uhum. maio, no mês das mães, né, eu busco trazer temas sobre a maternidade. E esse ano eu pensei em falar um pouco da educação dos filhos, porque é uma coisa que está é, muito, fervilhando muito por aqui, pelo Instagram, né? É uma coisa que me faz pensar muito, me faz pesquisar, me faz estudar. A gente tem conversado muito sobre isso já faz tempo também, né? É, E, e uma coisa que eu tenho percebido é que muito se fala hoje em dia, agora com essa onda, digamos, de muitas pessoas fazendo homeschooling, umas por opção, outras porque a pandemia acabou levando a isso, né? Que uhum. eu digo, eu não sou homeschooling, mas eu estou homeschooling, né? Porque meu filho não está indo para a escola. Então, no final das contas, eu estou fazendo porque eu estou tendo que acompanhar os estudos dele, né? Mas se fala muito da mãe que faz o homeschooling como a mãe educadora. E a gente, na Exato. verdade, usa esse termo e eu fico pensando, gente, mas toda mãe é educadora, né? Ou pelo menos deveria ser, né? E Uhum. aí eu pensei em quem, né? Na Thaís. É a Thaís, gente, ela é minha amiga de longa data, nós já temos uma história muito grande para contar. E ela mora lá em Brasília, daqui a pouco ela vai se apresentar melhor pra gente. Mas ela é psicopedagoga e mãe de 4. Então ela tem toda a bagagem, né, da pedagogia, da psicopedagogia, do trabalho em sala de aula, do trabalho com famílias e da sua própria família. E ano Uhum. passado, a gente conversando sobre isso, né, eu com essa minha inquietação de estar dando uma formação melhor para o Davi, ela me falou que estava pensando em alguns projetos para ajudar também as mães que, como eu, é, continuam mandando seus filhos para a escola, né? No caso, o Davi não está indo agora por conta da pandemia, mas ele está matriculado, mas que sentem a necessidade de complementar o estudo dos filhos e de levar as rédeas da educação dos filhos. E por isso que eu convidei a Thaís, agora ela vai se apresentar, eu já disse que ela é mãe de 4, fala um pouquinho de você, da sua família. Então, sou professora, mãe, né? Formada em pedagogia, como a Miriene já falou. Já atuo na área há pouco mais de 12 anos, né? Sou apaixonada por essa área, realmente me identifico com ela desde o início, desde que quando eu escolhi, né, estudar para estudar pedagogia, eu já me encontrava ali. E quando vieram os filhos, a profissão que já era uma missão se tornou uma missão duplamente mais importante, né? Ela ganhou força, ela ganhou razão de ser ainda mais intensa. Então, são 4 filhos lindos, maravilhosos,
O mais velho tem 10 anos, o mais novo está com 2 aninhos, então eu tenho aí eu brinco, né? Eu tenho muitas faixas etárias para trabalhar, Uhum. e isso foi me fazendo refletir muito sobre a maternidade, né? Isso que você falou é realmente importante, esse conceito de mãe educadora. Nós perdemos essa realidade com o passar dos anos. A mãe sempre foi considerada a primeira educadora. Por quê? Porque é a mãe que aquela criança indefesa e pequena vai procurar o seu auxílio. Então, nós somos as primeiras educadoras mesmo. E isso foi se perdendo com o passar dos anos. Trazendo essa realidade de volta, né? Os pais são os primeiros educadores, sim, a escola tem o seu papel, é extremamente importante, mas os pais são aqueles que vão viver a maior parte do tempo, a maior parte das horas ao lado dessas crianças. E a eles foi entregue essa missão, né? Ali Deus nos confiou, porque os filhos são presentes de Deus. Eles foram confiados a nós. E você falou uma coisa que, na verdade, acaba sendo um grande desafio. Porque você disse, os pais são os que passam a maior parte do tempo com as crianças. Mas, e as mamães que, como eu, trabalham 8 horas por dia e que, na verdade, os filhos passam a maior parte do tempo longe da gente, né? Também temos essa responsabilidade, né? E talvez mais ainda, porque o Davi, desde os 6 meses até antes da pandemia, ele ficava 10 horas por dia longe de mim. Né? Então eu tinha, na verdade, com o Davi, o fim de semana, as férias, 2 horas durante a manhã e 2 horas, 2 horas e meia à noite antes dele dormir. Era o que eu tinha. Né? E aí é o grande desafio, né? Porque mesmo assim ainda está em minhas mãos. Né? Mesmo assim, eu ainda posso e devo ser a protagonista na educação dos meus filhos. Né? E isso é uma coisa que tem se perdido muito. E eu acho que é porque também é um grande desafio, né, Thaís? Porque o dia a dia é desafiador, ele é corrido, porque é estressante, é cansativo. Educar não é fácil, é muito mais fácil fazer de conta que não está vendo, né? Em todos os sentidos. Às vezes as pessoas falam educar, acham que só está falando da disciplina, né? Ah, tem que ser obediente e pronto. Não, a gente não está falando só disso, né? Mas, então, para a gente educar crianças que serão homens e mulheres íntegros e que tenham uma educação integral também, né? Pegando todos os aspectos do ser humano. Por onde a gente começa? Então, Miriane, eu acho que aí é o grande ponto, né? Onde começar? Eu acho que aí são alguns fatores que precisam ser considerados pelos pais, em especial pelas mães, que em sua grande maioria, mesmo trabalhando fora, são as que a criança procura primeiro. Não que o pai não tenha a sua função, é óbvio que os pais também são educadores, mas a criança, quando muito pequenininha, a mãe é a referência, né? Aos poucos essa referência muda, mas ali nos anos iniciais a mãe é a referência. Assim como a mãe será a referência mesmo que a criança esteja no integral. A criança no integral, ela só está na escola ali por 8 horas, né, 9 horas, enfim. Mas o resto do tempo ela vai estar com a mãe. Então, o ajudar a dormir, o ajudar a comer, o se organizar dentro de uma família, dentro de uma rotina diária, ainda é parte da função da mãe e do pai, né? Então, como é que a gente começa? Conhecendo o nosso filho. Às vezes, né, eu surpreendo algumas famílias quando eu pergunto, né, mas você conhece o seu filho? E alguns pais param naquele momento e dizem, mas é claro que eu conheço o meu filho. É óbvio, ele é meu filho. Eu falei, então tá, então vamos lá. Você sabe descrever as principais habilidades que seu filho tem? O que ele faz de melhor? Quais são os seus maiores interesses? Quais as suas maiores dificuldades? O que ele tem mais dificuldade? O que para ele é mais
gostoso. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, né? Os nossos filhos também vão ser diferentes de nós. E aí, nesse ponto, não adianta eu querer projetar a minha pessoa no meu filho. Ele é diferente. Ele é uma outra pessoa. Ele tem as suas fragilidades, ele tem a sua força. E é ali que a gente precisa trabalhar, não é? E aí eu sempre recomendo muito, e eu acho que esse é o ponto-chave, né? Os pais podem e devem trabalhar para conhecer os temperamentos dos seus filhos. Qual o temperamento do meu filho? Por que os temperamentos? Porque os temperamentos nos permitem identificar exatamente isso. Quais as habilidades que ele tem? Quais as fragilidades? O que que ele precisa que eu auxilie para que ele avance mais como pessoa, né? Como indivíduo, como parte de uma sociedade, como parte de uma família. Então, o estudar o temperamento de uma criança, ele tem um fator muito importante, né? Dentro de todo esse processo de formação. Aí você vai me perguntar, né? Mas aonde eu estudo isso? Hoje em dia a gente tem a vantagem das redes sociais, tem muitas possibilidades já se fala muito abertamente, né, sobre os temperamentos, quais são, como são, existem livros muito bons, com bom embasamento para que a gente comece a compreender. É óbvio que a gente não vai entender de um dia para o outro, mas a partir do momento que você identifica o seu próprio e identifica o do seu filho, você já tem aí um caminho muito grande que você percorreu, porque você já sabe também como é que você vai reagir. E aí você já começa a se controlar, porque se o seu filho é um pouco mais disperso e você tem no seu temperamento como característica a ordem, a disciplina, vai te incomodar o filho disperso. Mas você precisa identificar a beleza daquele temperamento do seu filho, né? Hoje eu vinha voltando para casa e eu achei uma simpatia. Uma das minhas filhas, a minha filha, né? Só tenho uma menina. Ela é sanguínea e num determinado momento ela olhou para o lado e ao lado tinha uns moradores de rua, só que eles estavam com umas barracas de camping. Então a reação dela, como ela é sanguínea, o sanguíneo a vida para ele é muito alegre, o sanguíneo ele tem essa característica, né? Ele é um pouco disperso, mas ele vive no mundo da fantasia. Então ela olhou para mim e falou assim: mamãe, olha que legal, essas pessoas estão acampando, mamãe, acampar é muito divertido. Então assim, na cabecinha dela, acampar é muito divertido. Então ela viu, identificou, e aí eu mesmo parei para pensar, olha só como as crianças conseguem perceber a beleza, aonde a gente normalmente vai ver, ah, nossa, que triste e tal. É óbvio que é triste, mas na cabecinha dela, pelo próprio temperamento, a reação dela é aceitável. Então aí eu já sei que eu tenho que trabalhar com ela depois, explicar quem são, porque eles estão ali e tal. Mas como faz diferença o conhecer o meu filho, né? E que outros meios a gente pode ter, além desse conhecimento do temperamento, que mais pode nos ajudar a conhecer realmente profundamente os nossos filhos? A convivência, E quando eu digo Mirene. isso, eu digo assim, desde pequenininhos, né? Porque, por exemplo, o Fred É, tem 5 anos, né? A Lara tem 7 meses. Como a mãe e o pai devem ir observando, né? Eu acho que assim, observar, eu costumo falar muito sobre isso aqui, porque eu acho que observar é uma das coisas principais que a gente tem que fazer, né? Observar, saber como eles reagem, saber como eles são. Ah, eu ainda não estudei temperamentos, não entendo, não tive tempo e tal, não tem. Como é que eu faço? Né? Começa com essa observação. E o que a gente pode observar? E como a gente pode fazer isso? essa observação, Mirene, ela é feita na convivência. Por isso é tão importante a convivência dos pais com seus filhos, não é? Escutar a criança, conversar com a criança. Isso quando eles são bebezinhos, eu nunca vou esquecer, né? A minha filha mesmo, ela é uma simpatia desde bebê. Ela um dia estava chorando, 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 e eu já tinha ido, vindo. Sabe aquela hora que você está no colo? Eu já tinha feito todas as posições do colo possíveis. Aí eu falei, não, gente, eu não sei o que ela quer. Eu acho que ela não, assim, eu estava morrendo de sede. Eu falei, vamos fazer o seguinte: a mamãe vai te deixar no berço e eu vou ali tomar uma água.
Eu deixei ela no berço e fui beber uma água. O que que aconteceu? Ela relaxou e dormiu. Naquele momento eu entendi que para ela estar no colo incomodava. Então ela foi, tanto que daí para frente eu entendi que ela iria dormir sozinha. Então eu já colocava ela na cama, no bercinho, e ela dormia sozinha. Ela se autoninava e dormia. E aí você vai dizer, nossa, mas você não precisou fazer nada para isso. Para ela em particular, não. Para os outros, cada um teve o seu caminho. Mas as crianças são diferentes e a gente só percebe isso na observação. Então, por exemplo, meu filho vai brincar, aí a criança começa, não, mamãe. Meu filho pega esse brinquedo, vai brincar, então você começa a observar que aquele brinquedo que você está mostrando talvez não seja o que é aquele brinquedo que a criança prefere. Mas se você oferece uma outra coisa, se você deixa disponível opções que ela possa escolher, a gente vai conseguindo perceber aí que essas crianças são diferentes e que elas têm quereres diferentes, habilidades diferentes. Então, você já consegue perceber, por exemplo, aquela criança que tem uma habilidade maior, por exemplo, que gosta mais de pintura, porque as crianças deixam isso claro. Aquela criança que gosta de pintar. Tem a criança que não gosta de pintar. Ela vai pintar porque você pediu, mas ela não gosta. Então, ela vai preferir outro tipo de atividade, né? Ela prefere correr ao ar livre, ela prefere jogar bola, andar de bicicleta. Então, isso a gente só conhece convivendo com os nossos filhos. E conviver com os nossos filhos hoje, Miriane, é um desafio, porque nós temos em nossas mãos o que? Um celular, as redes sociais. E isso toma a convivência com os filhos. E a gente precisa criar o hábito de deixar o celular para conviver com eles. Só podemos conhecê-los assim. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Mesmo estudando os temperamentos, sem convivência, você não consegue nem perceber o seu, nem perceber o do outro. Isso das telas é muito importante também, né, Thaís? Porque eles pequenininhos, eles sentem já. Você sabe que a Lara, às vezes, quando toma... Eu não posso mais pegar o celular amamentando a Lara. Ela fica brava. Ela fica olhando. Ela fica brava e fica curiosa, né? Mas ela fica... Eu vejo que ela fica irritada. Então, agora eu não pego mais o celular quando estou amamentando ela. Ainda bem que ela mama rápido, né? Senão, e a gente fica meio que se coçando para fazer alguma coisa, né? Aí eu fico, faço carinho nela, converso com ela e tal. E o Davi uma vez virou para mim, já tem mais de um ano, ele não era tão grande assim, né? Eu tava no celular, tava respondendo alguma mensagem, alguma coisa, ele falou assim, mamãe, larga esse celular, fica comigo. E eu falei, caramba, olha só, eu estou fazendo uma coisa que eu mesma condeno, né? Que eu mesma sei que não está bom, né? Que é dedicar tempo demais, né? De repente até é uma coisa importante, né? Mas a criança tem que entender também que aquele momento agora eu tô trabalhando em casa, né? Então para ele, coitadinho, imagina que é na cabeça dele, né? Eu tô o dia inteiro na frente do computador, ou então tô no celular, estou trabalhando no celular, porque agora a gente tem tudo no celular, né? Tem e-mail corporativo, tudo no celular. E eu tenho que explicar para ele, olha, filho, agora a mamãe está trabalhando. Mas quando eu vou ficar com ele, eu tenho tido cuidado. Às vezes eu até não tenho foto, não tenho nada para colocar no Instagram, por exemplo, porque eu tenho deixado meu celular no quarto e ido para a sala ficar com ele, porque senão a gente corre esse risco, né, de ficar o tempo todo vendo mensagem ou até alguma coisa assim que a gente vai mostrar para a criança, vai explicar para a criança, a gente vai lá e pega o celular para mostrar, né? Porque Exato. Tudo é tão fácil hoje em dia no Google, né? E uma coisa que o Ivo estava comentando ali agora há pouco, que existem várias classificações dos temperamentos. A gente até conversou sobre isso um pouco, né, lá no nosso grupo. Que eu, pessoalmente, ainda não consigo me identificar com esses 4 que estão na moda, né? Que todo mundo fala deles, né? Eu me identifico muito mais, entendo muito mais a classificação dos 8 temperamentos, mas sei que também tem a de 16. Né? Eu sei que você se identificou e gostou bastante dessa dos 4. Qual é a diferença que você vê entre... Eu sei que você conhece as duas, né? E por que você gostou da dos 4? Qual você vê que são as vantagens e desvantagens de cada um deles? Então, Miriene, o mais interessante foi notar que elas não se contradizem.
elas, na verdade, elas são a mesma coisa. A questão é que quando você vai estudar os quatro, ele te permite ter uma visão do todo maior. Pelo menos para mim, foi muito mais claro. Por quê? Porque quando você traz para os quatro, você trabalha com a simbólica. E a simbólica ali, ela favorece essa compreensão né? A compreensão a partir dali dos elementos da natureza, né? O ar, o fogo, a terra, a água. Então, isso favorece você a compreender o indivíduo dentro desses elementos da natureza. Só que os outros, os 6 temperamentos, né, ou os 8, ou os 16, em nenhum momento eles se contradizem. Na verdade, são os mesmos 4, que ali você tem aquela origem, que foram sendo repartidos para uma melhor compreensão mesmo. Por quê? Porque aí hoje você fala, quando você fala dos 4, você fala, eu sou sanguínea com aporte colérico, eu sou sanguínea com aporte... Então, na verdade, você vai entrar naquela outra Os classificação. 8. Exatamente. Então, Exatamente. assim... Porque eu fico lá, não, eu sou melancólica, não, eu sou colérica. Não, eu sou melancólica, não, eu sou colérica. Então eu falo, sabe o quê? Esquece esse, eu vou para os 8 e eu sou apaixonada. Pronto, resolvido o meu problema. Não, e o que é mais importante é que no momento que a gente vai estudar, nós somos adultos. Nós adultos já nos formamos, a nossa personalidade já foi moldada. Muita coisa daquela essência inicial já foi, ou deveria, né? Pelo menos ter sido trabalhada. Sobretudo foi trabalhada, né? Foi trabalhada na convivência com a família, foi trabalhada na convivência com o esposo, esposa, enfim, foi trabalhada. E aí a gente só consegue se identificar mesmo quando a gente se visualiza lá na infância. Eu acho que esse é o grande ponto. Você adulto, quando você está lendo, para você se identificar dentro, você precisa lembrar das suas reações quando criança. Por isso que é importante a gente já, quando criança, trabalhar aí para essa identificação, porque é na criança que o temperamento está mais puro, né? Eles foram criados assim, eles estão assim. Nós é que vamos auxiliá-los no processo de formação. E a partir de que idade você acha que dá para a gente descobrir isso aí? Então, esse é um grande dilema, né? As pessoas sempre ficam, mas com que idade? Você pode até observar alguns traços quando é pequenininho, quando bebê você já observa isso ou aquilo, mas na prática, a gente só consegue ter certeza quando a criança tem 4 anos, né? Depois dos 4, algumas crianças só aos 5. Por quê? Porque você vai ver que a criança também passa por um processo de maturação ali. Ela é mais dependente no começo, aí essa dependência vai, com o passar do tempo, vai diminuindo, e aí você começa a ter a criança tendo reações diferentes, reações diante de acontecimentos da vida. É claro que eu, por exemplo, hoje eu consigo observar nos meus filhos o temperamento deles, e eu já consigo lembrar de quando eles eram bebês que eles já tinham traços. Eu tenho um pequeno colérico, então eu brinco, né? Ele é a cereja do bolo da nossa casa. E aí eu consigo já identificar nele bebezinho traços, mas eu só consigo identificar agora. Eu, naquele momento dele bebê, pequenininho, recém-nascido, 1 ano, 2 anos, eu falei, não, deixa, ele vai se desenvolver. Eu fui observando que esses traços foram aumentando, foi ficando mais visível a cólera dele, né, o fogo, né, as reações foram ficando mais intensas, até que eu falei, não, ele não tem outro, é esse mesmo. Então, é um caminho, não existe uma receita de bolo aí, né, é um caminho. E pensando no futuro dos nossos filhos, né? Como a gente pode ir plantando hoje os homens, as mulheres que eles vão ser amanhã, né? Porque eu acho que disso se trata a educação, né? Tá, tudo bem, meu filho então é colérico, é sanguíneo, ele tem essas características, ele tem esses defeitos, ele tem essas qualidades. Como eu ajudo esse meu filho a se desenvolver
desenvolver integralmente, aí a gente está falando de uma formação humana, né? Mas vamos falar também da formação intelectual deles, né? Como eu faço para desenvolver a memória? Como eu faço para desenvolver a imaginação? A formação espiritual, né? Como eu faço para desenvolver no meu filho também essa sensibilidade às coisas de Deus, o amor ao próximo, né? As virtudes cristãs. Como eu começo a plantar desde agora? Vamos falar aqui para as mães, né? Que como nós duas, elas trabalham, né? E têm menos tempo para ficar com as crianças. Tem muita gente falando para as mães homeschooling, né? Vamos falar então para as que, como nós, têm pouco tempo com as crianças. E aí, o que eu faço? Eu tenho Então, essa massinha de modelar, né? Perfeita para modelar. isso. E tenho pouco tempo para resolver esse problema. Como é que eu faço? Então, Miriene, a primeira coisa que precisa ser feita é a identificação da família, de quais são os seus principais valores. O que a família preza? O que é importante para essa família? É isso que eu quero transmitir para os meus filhos, né? Esse é o primeiro passo. A família ali, por isso é tão importante que pai e mãe conversem sobre os seus filhos. Como estão os nossos filhos? O que você tem observado no João, por exemplo? O que você tem observado na Ana? Enfim, o que você tem observado? O que a gente pode auxiliá-los? Quais as dificuldades que eles vêm apresentando? O pai e a mãe aí são partes fundamentais. Esses momentos de conversa da família ali, né? Os pais pensando nos filhos, ele é importante, porque é ali que a família vai estabelecer quais são os nossos valores, o que nós prezamos, o que para nós é importante que os nossos filhos aprendam e se desenvolvam. Porque aqui eu posso falar como mãe católica, né? O que eu quero que meus filhos aprendam? Eu quero que eles vivam a fé. Eu quero que eles sejam pessoas que entendam que a vida é uma passagem, que eles estão aqui e que logo eles se encontrarão com Jesus e que eles precisam trabalhar pela sua santidade. Assim eu quero educar os meus filhos. Mas se você não professa a mesma fé, mas você tem os seus valores, quais os valores da sua família? Isso é o primeiro ponto. Isso é o que precisa ser primeiramente definido. A partir daí, a gente começa a trabalhar com a rotina familiar. Como é a nossa rotina familiar? É isso que você falou. Olha, eu, mãe, saio de casa às 8 da manhã, só estou de volta às 18 horas, né? Essa é a minha rotina. Quanto tempo eu tenho com o meu filho durante a semana, né? Ou com os meus filhos? Isso é uma coisa que precisa ser feita. Lidar com a realidade. Eu só consigo ter 20 minutos por dia. Ótimo. Então, vamos trabalhar com esses 20 minutos? Eu só consigo ter 2 horas por semana. Vamos trabalhar com essas 2 horas. Ou eu consigo ter 3 horas por dia. Que glória! Você consegue 3 horas por 3 horas, você pode fazer o que você quiser. Não é o comum. Mas tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Porque se eu já visualizei quais os valores que eu tenho, qual é a nossa rotina familiar, né? Quanto tempo eu, mãe, tenho, quanto tempo o pai tem. O que cada um pode abraçar desse projeto familiar. É um projeto familiar. O que cada um vai abraçar ali. E a partir disso a gente começa a trabalhar. Outra coisa que é extremamente importante, que tem sido esquecida, é a participação da família na rotina escolar. Desde o momento em que eu sento, se eu já defini ali os meus valores, até a escolha da escola, ela vai ser diferente. Por quê? Porque eu vou atrás de uma escola que vá me complementar nessa implementação de valores. Eu não vou atrás de uma escola que vai completamente contra aquilo que a gente espera, né? Que a gente deseja para os nossos filhos. Então, a escolha da escola ela é extremamente importante, né? Todos os pais deveriam sentar. Eu sempre falo, eu recebo muito, mas muito essa pergunta. O que eu faço? Meu filho chegou na época da escola, e agora? Como eu vou? E na época da creche, o que eu preciso levar em consideração? Eu sempre falo, leve em consideração primeiro aquela conversa que você precisa ter e entender quais os valores da sua família. Assim como tem famílias que
A escola para eles é realmente, eu só quero a escola para que ela ensine conteúdos, os valores, quem vai passar sou eu. Ótimo. É uma opção da família, né? Então, eu acho que a gente tem que começar, volta, começa ali, e aí vamos dando esses passos, e aí Esses dias eu participar. escutei uma pessoa falando aqui no Instagram, muito católica, muito católica, né? É ruim dizer isso, católica de verdade, né? Que ela preferia colocar os filhos num colégio leigo, secular, do que num católico que não fosse estar transmitindo os valores cristãos de verdade, que infelizmente existe, né? Então, isso também é uma coisa a se pensar, né? Aí. Exatamente. Por isso que essa escolha é tão importante, Miriane, e ela foi deixada de lado. As famílias às vezes escolhem porque não, mas o meu amigo tem o filho lá, o outro amigo também, eles estão muito felizes. E aí você Você passa entra no e se vestibular, né? decepciona. E aí você entra, coloca o seu filho e se decepciona. Mas você não se decepciona, não é só porque não é porque aquela escola é ruim, tanto não é ruim que ela foi boa para as outras pessoas. É porque provavelmente você não fez aquele passo anterior. Quais os valores que nós temos? Quais os valores que são importantes para nós? Do que nós não abrimos mão? Porque tem isso, do que nós não abrimos mão. Tem famílias que não abrem mão de uma escola religiosa. Por quê? Porque eles querem que os filhos rezem, que tenham, pelo menos ali tenham essa proximidade. E tem esses, como você falou, que não, eu prefiro que não seja, eu prefiro que a escola seja apenas para transmitir o conhecimento. Então, é esse vir atrás, esse retroceder que nós precisamos fazer. E isso é extremamente importante para a gente trabalhar aí o processo, né, de desenvolvimento dos nossos filhos. E outra coisa, Miriene, eu escolhi a escola, eu não largo a criança lá na escola. Eu cheguei à escola que se resolva. Não, eu sou parte do processo. Então, eu participo das reuniões, eu participo dos momentos de conversa com professora, com coordenadora, porque outro defeito que nós estamos vivendo, né? Eu não sei se eu posso chamar de defeito, mas é uma característica agora, né? As famílias se aproximam da escola quando chega nota ruim. Mas a gente não trabalhou o antes. O que aconteceu antes? Por que eu não percebi? Mas eu não percebi porque a escola devia ter me avisado. Calma, você, pai e mãe, precisa participar desse processo. A escola vai avisar, mas a escola talvez até tenha tentado avisar e a família não estava ali aberta para ouvir. E aí chegou o problema. Quando chegou o problema, a gente precisa solucionar o problema. Então, isso é extremamente importante, desde a creche. A professora, você falou uma coisa muito boa hoje no Stories. A professora, ela é sua parceira, ela não é a sua inimiga. Você não tem que tratá-la como inimiga, você não está competindo com ela a atenção do seu filho. Você está ali construindo com ela a personalidade do seu filho, o futuro, a formação de valores, aquele homem, aquela mulher que eu espero encontrar daqui a 15, 20 anos. É isso. É isso que a gente tem que ter em mente sempre. Qual é que homem, que mulher eu quero encontrar daqui a 20 anos no meu filho? Essa é a pergunta que tem que vir ao nosso coração com frequência. Eu tenho ela aqui o tempo inteiro. E é importante, a gente precisa ter. Esse vai ser o tema de uma das lives desse mês. Porque realmente, assim, a gente. O que você estava falando da parceria da escola é uma coisa assim que me revoltou muito quando eu fui professora, sabe? Uma das coisas assim que foi uma decepção gigante para mim foi ver como os pais realmente largam a criança na escola, né? E eles veem a escola como assim, realmente um depósito de criancinhas, muitas vezes. E qualquer coisa que aconteça, que a criança não goste, aquela criança que já está sendo mimada em casa, que não tem nenhum limite em casa, ela vai chegar para a mãe, vai chorando para a mãe, dizer que a professora foi muito injusta com ela, e a mãe, em vez de dizer para ele, peraí, o que você fez para a professora ter feito isso, falado isso para você? Ela vai tirar satisfação com a mãe, com a professora, né? A mãe vai, em vez de educar o filho, né, mostrar para ele porque ele estava errado, ela vai lá
reclamar com os coordenadores da escola, né? E se você está numa escola particular, pior ainda, que você fez tal coisa com o filho e que você tem que se retratar quase, né? Eu tive uma aluna que falou, mas minha mãe paga todo salário. Eu falei, tá bom. Mas eu não estou sendo paga para te deseducar, eu estou sendo paga para te educar, né? Para pelo menos transmitir o que eu tenho que transmitir aqui, né? Isso que era uma escola cristã, né? Não era católica, era cristã. Mas você via que nem todo mundo ali estava, né, compartilhando desses mesmos valores. E eu tive caso disso, da coordenadora chegar para mim, me chamar e falar assim, olha, a mãe de fulano veio aqui e reclamou de tal coisa. Eu falei assim, mas o que você falou para a mãe de fulano? Né? Porque o que eu fiz foi para ajudar fulano. Né? Ele não tá rendendo por isso, por isso, por isso. Ah, não, mas eu tenho que cuidar, né, de como é que você faz. Poxa. Eu durei 2 anos, Thaís, porque assim, o meu amor pela educação não é tão forte quanto o teu. Eu pensei assim, infelizmente, olha só, né? Eu fico pensando, graças a Deus existem pessoas como você que realmente abraçaram isso como uma missão e amam o que faz. Né? Mas eu, em menos de 2 anos dando aula, eu percebi que aquilo não podia ser para mim. Porque se eu continuasse sendo professora, eu não ia poder ter filhos. Eu não ia aguentar. Né? A dupla jornada nesse sentido. E eu lembro que quando eu falei para os professores que eu estava estudando para concurso, que eu ia largar a escola, né? Eu me surpreendi e me entristeci muito, porque todos me disseram que se pudessem fariam o mesmo. Professoras assim de 25 anos de escola, né? Só teve um professor que disse, não, eu não largaria isso por nada, porque eu amo o que eu faço. Um professor. Né? E os outros, inclusive algumas que já estão quase por se aposentar, né? E aí é onde você vê que existe um desgaste muito grande do professor, mas muitas vezes é por culpa das famílias, né? Que não estão fazendo o seu papel. É uma parceria, Miriene. As famílias precisam entender isso, né? A escola, ela, infelizmente, em muitos casos, ela se tornou esse depósito. Só que ela não tem que ser um depósito, ela é parte do processo educacional da criança, não é? E em boa parte dos casos, eu identifico também que os próprios pais, muitas vezes não é nem maldade, é falta de conhecimento mesmo, de que eles são os primeiros responsáveis. Muitos pais, eles não visualizam essa realidade, não é? Eles não entendem ainda a importância da participação deles nesse processo. Então, os anos foram me permitindo, né, entender que os pais sempre querem o melhor. Esse é o primeiro e mais importante princípio. Os pais sempre querem o melhor para os seus filhos, sempre. Eles podem não saber o caminho a percorrer, mas eles querem o melhor. Então, a gente está ali exatamente para fazer esse meio de campo, auxiliá-los a encontrar esse caminho. Não? A gente foi se formando com o passar dos tempos, e aí ficou aquela coisa, não, mas eu só me formei em direito, eu só sei lidar com isso. Esse negócio de educação não é para mim. Ok, você se formou em direito, muito bem, que bom. Mas a partir do momento que você aceitou a missão de ser mãe e de ser pai, em você precisa bater dentro do seu coração um desejo de se preparar também para a paternidade e para a maternidade. Isso não pode ser colocado a escanteio. Ah, eu não preciso. Precisa. Você precisa ler livros, você precisa se atualizar. Antigamente, lá na época das nossas avós, as pessoas viviam em pequenas comunidades e essas comunidades se auxiliavam. Então, você tinha o seu filho, você tinha a sua necessidade. Ai, meu filho agora está com uma febre assim. Aí a comadre ia dizer, não, mas fica tranquila, comadre, porque olha só, o meu filho também teve, e foi assim, olha, vamos lá, vamos dar isso aqui, vamos, eu vou te auxiliar. Existia uma relação de comunidade, pequenas comunidades, muito mais intensa. Hoje em dia, as próprias redes sociais, a forma como nós vivemos nas cidades, nos fez ficar solitários na caminhada.
Você mora num condomínio, mas você não conhece os seus vizinhos, ou conhece muito pouco, não é? E aí você não tem muito a quem pedir ajuda. E agora eu virei mãe, socorro. Não é assim que a gente sente quando você pega o bebê pela primeira vez? Ai, Eu meu me Deus, eu virei mãe, senti socorro. 100% assim, porque eu estava numa cidade pequena, isolada do mundo, longe da minha família, e eu olhava. O Ivo fala assim: Meu Deus, você se transformou. Eu fiquei insegura, eu fiquei desesperada, eu ficava assim, eu fiquei apavorada até no começo, porque eu não É, tinha a mas é menor ideia do assim. que fazer, eu não tinha a menor ideia, eu não sabia nada, né? Eu chegava na consulta com a pediatra, uma lista desse tamanho, eu falo, gente, como é que essa mulher não me expulsou do consultório dela? Porque eram umas perguntas tão idiotas que eu só via o Ivo fazer assim, sabe? Eu falava, eu acho que eu fiz uma pergunta idiota. Mas assim, eu não tinha para que perguntar, né? E na época não estava tão bombástico o negócio da internet ainda, né? A gente não tinha essas lives que às vezes ajudam também, né? E muita coisa. E agora não, eu chego na pediatra, eu volto e eu falo assim, você perguntou tal coisa e eu esqueci. Ter falado Mas é isso. isso mesmo. A gente já, né, no segundo filho, coitado, já imagina no quarto, quinto, né? Que aí já era. É, não, a gente Mas, vai ficando cada Thaís, vez mais tranquilo. eu não sei que horas são, porque eu esqueci de trazer meu relógio, mas eu imagino que já está meio avançada aqui a situação, né? Então, dá umas Isso. dicas assim bem práticas pra gente aí, pra gente finalizar. Então, vamos lá. Se o que eu tenho são 20 minutos diário, você vai fazer uma leitura em voz alta com seu filho. Sabe por quê? Os pais, né, eu escuto muito isso. Ai, professor, eu queria tanto que meu filho lesse mais, ele não lê. Aí eu pergunto, quantos livros você leu no último ano? Aí o pai fica olhando para mim, a mãe, livro? Então, é Que é isso? isso. Leia você, leia para o seu filho. Se você consegue 10 minutos e nesses 10 minutos você faz uma leitura para o seu filho, e aí nessa leitura você pode considerar poemas, existem histórias, contos clássicos, né? Todo tipo de história infantil que você conhecer. As crônicas de Nárnia, dependendo da idade da criança, você pode iniciar a leitura em voz alta dela, porque é assim que você vai trabalhar ali o imaginário do seu filho. Porque o imaginário é o que ele vai precisar, é o que ele mais vai precisar no futuro. O que é o imaginário? Então, tem uma live lá com a Patrícia que fala e explica, porque agora não vai dar tempo de explicar. Mas, Depois eu é, deixo o link nos meus stories para quem quiser ver. isso. Tá muito E boa. aí, outra coisa, outro tempo que nós temos com os nossos filhos, que ele é perene, são as férias. São 10 dias, são uma semana, são 15 dias. Planeje essas férias. Por exemplo, eu tenho um filho que ama geografia. Então, para ele, estar com o mapa na mão, observar os quilômetros, anotar o nome das cidades que a gente passou, é a melhor coisa do mundo. Então, eu trago ele já tem 10 anos, então ele já participa ali desse planejamento. Quando eles eram menores, né, os pequenos, eu é que escolho que tipo de passeios a gente vai fazer, qual é o nosso objetivo nessas férias. Isso é extremamente importante. Não, nós vamos para um resort ficar deitado só esperando a comida chegar. Não, gente, não tenho nada contra resort, não. Resort é bom, é delícia, eu recomendo, é um spa praticamente. Mas também no resort você pode procurar formas de auxiliar nesse processo de aprendizagem do seu filho, né? Então, planeje essas férias, tenha presente o que você quer que seu filho veja, né? O que você quer que ele tenha de experiência ali do mundo real, né? A gente fala tanto hoje do mundo real e o mundo virtual. Outra coisa importante, contato com a natureza sempre. Passeios semanais em família ao ar livre, principalmente agora que nós estamos ficando muito tempo dentro de casa, trancafiados na frente de um computador. As crianças precisam da natureza. É a natureza que vai permitir que as crianças se desenvolvam. É o contato com o mundo real, com aquilo que nos rodeia, aquilo que é belo, aquilo que foi criado, né? Que traz em si toda a sua beleza, toda a sua harmonia. As crianças precisam disso.
Os jogos em família. Então, são diversos jogos que existem hoje em dia no mercado. E também os que não existem. Você pode criar jogos em família que você faça dentro do carro, né? Aquele famoso jogo de vamos procurar, eu quero o carro vermelho, eu quero o azul, eu quero o verde. E aí começa a contar quantos verdes, quantos azuis e tal. Existem diversas formas de se brincar aí. Então, o trajeto de casa para a escola, ele pode ser aproveitado. Não precisa ser o momento que você vai ouvindo rádio lá, quieto, e deixa as crianças lá atrás, silêncio, porque eu quero ouvir o rádio. Não, interaja com seus filhos aí, né? Reduzir o tempo das telas. Eu sei que está difícil, que o momento está muito complicado. Para quem está trabalhando de casa, que às vezes você precisa distrair o seu filho com alguma coisa, porque você precisa estar concentrado naquela reunião. Ok, você precisou disso durante a semana, no final de semana nós não vamos usar as telas. Pronto. Nós criamos isso agora em casa, né, com os 4. Eles, com essa situação da escola híbrida, né, então tem uns que ficam em casa essa semana, a semana que vem vai, de qualquer forma eles estão ali o tempo inteiro na tela, né, de alguma forma eles estão precisando da tela. Estando em casa e aos finais de semana, nós não usamos. Ai, mas é muito difícil, É muito difícil, principalmente nas primeiras vezes. Com o passar do tempo, as crianças sozinhas, elas são criativas, elas se divertem de diversas formas. Na minha casa, eles pegam, eles montam mala de viagem, eles saem para viajar. A minha filha domina, ela é a mãe de todo mundo, ou ela é a professora de todo mundo. Cada um faz o seu... cria a sua história, a sua brincadeira, e assim eles vão. Então, audiolivros, esse caminho também de casa para a escola, audiolivros, né? Vamos aproveitar esse momento para enriquecer o imaginário dos nossos filhos, permitir que o baú deles, eu digo que o imaginário é isso, é um baú que a gente precisa encher. E agora, quando eles são pequenos, é o momento de encher. Depois a gente vai precisar, eles vão precisar desse baú cheio para poder se desenvolver, inclusive para aprender os valores, inclusive para aprender as virtudes. Por quê? Porque a criança não entende a compaixão, se eu for dizer, a compaixão é uma virtude muito importante. Não, mas se eu contar para ela a história do ratinho e do leão, que o leão queria comer o ratinho, e aí o ratinho pediu, por favor, você um dia pode precisar de mim. Aí o leão é preso e o ratinho vai lá, come a corda e solta o leão. A criança entende o que é a compaixão. Olha, o leão teve compaixão. Aí você tem a bagagem para fazer essa explicação. E fazer receitas juntos, aproveitem aqueles momentos. Aí eu tenho que fazer um almoço ou eu tenho que fazer um jantar. Traz o seu filho para perto de você e faça aquela atividade com ele. E outra coisa que é extremamente importante é deixar as crianças participarem das atividades domésticas. Se as pessoas soubessem o valor que tem para a coordenação motora, sabe, a professora está sempre falando, né? Coordenação motora fina, coordenação motora grossa, percepção, pega, correta, tudo isso a gente começa trabalhando em habilidades domésticas. É uma louça que eu lavo, então quando eu seguro ali uma colher, quando eu viro uma jarra que eu estou servindo alguém, eu estou fazendo todos esses movimentos, eles serão importantes na vida acadêmica da criança. Quando a criança estiver fazendo a escrita, ela está com o músculo preparado. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração para o bom desenvolvimento dos nossos filhos, né? Isso aqui foram algumas dicas, existem muitas outras, mas eu espero que ajudem e eu acho que independente de você estar trabalhando 8 horas, né, por dia, ou se você trabalha 6 horas e o seu tempo com seus filhos é reduzido, são coisas que nós podemos fazer e que não interferem tanto no tempo. É que a gente imagina que o ser mãe, ser educadora, eu vou ter que sentar com meu filho e dar uma aula de matemática. Às vezes, sim. Porque, às vezes, a criança vai apresentar alguma dificuldade e eu vou precisar sentar ali, auxiliar, acompanhar. Posso até, já percebendo que o meu filho tem dificuldades, auxiliá-lo a se desenvolver até além
para que ele possa ir se desenvolvendo bem. Mas não é esse o ponto principal. Isso pode acontecer? Pode, é rico, é importante essa participação aí da família, né? Mas a gente que trabalha fora, que tem uma rotina hoje já tão complicada, precisamos aproveitar os poucos, mas bons tempos com os nossos filhos. Muito obrigada, Thaís. Excelentes dicas. Eu sei que eu vira e mexe vejo aquelas mães que fazem muita atividade, brincadeira com criança, elas chamam até de mães de brincante. Tem um conceito que parece que é da Montessori, né, da Maria Montessori, que é as atividades de vida diária, né? Aí elas pegam aqueles negocinhos, fazem. Aí eu comecei a fazer uma época com o Davi, eu falei assim, gente, não vou fazer isso, nada disso não. Eu vou colocar ele nas atividades da rotina da casa mesmo. Porque é a mesma coisa. Só que em vez de eu pegar uma bandejinha bonitinha com 2 potinhos, não sei o quê, eu vou deixar ele me ajudar. E, na verdade, assim, sendo sinceras, né? Uma criança de 5 anos, ela não ajuda. Ela atrapalha mais que ajuda na maior parte das vezes. Mas eu vejo a importância disso para ele. Né? Quando eu vou para a cozinha, que ele fala, mamãe, eu vou te ajudar, eu já tremo, né? Eu falo, dobro do tempo que eu vou levar agora para fazer o negócio. Mas eu deixo, porque eu sei que isso para ele é bom. Primeiro porque eu tô ali com ele, né? A gente tá ali naquele momento, a gente conversa um pouco, sai alguma brincadeirinha, alguma coisa. É um momento que vai ficar na memória dele, né? E depois porque eu sei que ele tá exercendo, ele já pergunta, mamãe, você vai temperar o peixe? Por que você vai temperar o peixe? Ele já vai se interessando, aquilo ali também vai ensinando muita coisa para criança, né? E o dia que eu tiver uma nora, ela vai me agradecer, né? Porque meu filho já sabe lavar louça, né? Porque já sabe fazer comida, essas coisas todas que são importantes. Não, e principalmente... Eu agradeço minha sogra que meu marido faz tudo isso. Mas você sabe que mais do que isso, é óbvio que a nora vai agradecer. Mas antes da nora, eles precisam estar preparados para a vida. Claro. Né? Ele pode ser que ele vá morar fora, que ele vá morar sozinho. E aí, socorro, iFood? Não, ele pode e deve ter o controle da sua própria vida ali. Então, e são movimentos importantes, né? Um simples limpar, quando eu pego uma tampa, as tampas, elas têm uns cantinhos assim, você coloca a criança para passar o paninho naquele cantinho, ou você pega um cotonete ali, ó, a criança já pegou a pega do lápis, e ela tá passando ali, ela tá fazendo um exercício de concentração e pega. Olha só, é uma coisa simples, ela está te ajudando a secar a louça. Mas ela está ali se preparando para o seu futuro. Então, eu gosto muito da Maria Montessori, você falou, né, o que você falou é a vida prática. A vida prática para Maria Montessori é muito isso. É o varrer a casa, é o recolher o lixo, é o pegar esse exercício de segurar uma pá, puxar com a vassoura para a pá. Isso é extremamente importante para a criança. É um exercício que, assim, trabalha músculos que ela vai precisar ali depois para a escrita, que ela não vai trabalhar se ela não tiver essa oportunidade. Então, a gente precisa trazer os filhos para a nossa vida diária. E assim a gente aproveita o tempo com eles e eles aproveitam o tempo com a gente. Thaís, muito obrigada. Eu espero que não dê nenhum problema aqui, que a nossa live foi gravada. Vou desativar aqui os comentários, só para a gente conseguir tirar um print legal. Agora um sorrisão. Pronto, alguém deve ter printado aí, por favor, me marquem, tá? Me mandem essa foto. Obrigada, um beijo para você, para o João, para as crianças. E faremos outras com outros temas também. Sim, faremos, com certeza. Um abraço e até mais. Até.